A maior parte das pessoas vive cada dia como se estivesse tudo sob controle. Acreditam que tomam decisões conscientes, que suas escolhas são racionais, que seus desejos são realmente seus. Mas, na verdade, o que governa a vida da maior parte da humanidade é um barulho tão constante, tão silencioso e tão profundo que ninguém percebe. É como um zumbido interno que você carrega desde a infância. Um ruído que nunca desliga, um eco que molda seu comportamento sem pedir permissão. Esse barulho não vem do mundo, vem de dentro. E talvez você tenha passado a vida inteira sem notar que a sua própria mente está tentando falar com você, desesperadamente, enquanto você ignora cada sinal que ela envia. Há uma verdade incômoda que quase ninguém admite. A mente sempre avisa antes de quebrar, mas o aviso é sussurrado, mascarado, escondido atrás de hábitos, distrações e rotinas automáticas que você usa para sobreviver. E é por isso que tantas pessoas acreditam que simplesmente acordaram um dia e tudo desabou. O foco sumiu, a disciplina evaporou, a motivação secou, e o vazio tomou conta. Só que nada disso aconteceu de repente. O colapso sempre vem depois dos avisos. Você é que não ouviu. E talvez esse seja o ponto mais importante da sua vida neste exato momento. Você precisa finalmente aprender a escutar. Não o mundo, não os outros, não suas desculpas, mas o som cru e honesto da sua própria mente, tentando te acordar antes que seja tarde. Há um momento na vida de todo guerreiro em que ele precisa parar e encarar aquilo que ninguém quer enfrentar, o próprio caos interno. E quando você decide fazer isso, o mundo inteiro muda de cor, como se tudo finalmente ganhasse nitidez. Só que esse processo quase nunca começa de um jeito bonito. Ele começa com o incômodo, com aquela sensação de que algo está profundamente errado, mas você não sabe nomear. É aquele aperto no peito quando você acorda, a ansiedade que surge do nada, a preguiça que não é preguiça, mas um bloqueio interno, o cansaço, que não faz sentido, mesmo quando você não fez nada, a dificuldade absurda de começar tarefas simples, a irritação com tudo e com todos, a falta de clareza, como se sua mente estivesse mergulhada em uma neblina. Todos esses sinais são gritos, gritos abafados, gritos que você aprendeu a chamar de normal, mas que não tem nada de normal. O problema é que o ser humano se acostuma muito rápido com aquilo que machuca. E esse é o motivo pelo qual tantas pessoas passam anos vivendo com uma mente que está em colapso e achando que é assim mesmo. A verdade é que não é. A verdade é que sua mente está lutando por você, mas você está travando contra ela. Quando você tenta forçar disciplina sem resolver o que consome sua energia mental, você apenas enfraquece ainda mais. Quando você tenta ser produtivo, enquanto está emocionalmente exausto, você não progride, só se desgasta. Quando você tenta seguir em frente sem olhar para dentro, você transforma cada passo em uma batalha. E é por isso que você vive repetindo padrões, sempre começa motivado, sempre desiste no meio, sempre volta ao ponto inicial. Não porque você é fraco, mas porque está tentando avançar com uma mente que está te pedindo sós. E ignorar isso tem um preço. Você sente na pele, sente no corpo, sente na vida. A mente humana não se torna caótica de um dia para o outro. Ela começa a quebrar lentamente, como uma corda sendo esticada além do limite, um fio que vai desgastando até arrebentar. Só que antes de arrebentar, ela estala. E esses estalos são perceptíveis, mesmo quando você finge não ouvir. Você percebe que está evitando conversas importantes. Percebe que está se distraindo com o celular para não enfrentar seus próprios pensamentos. Percebe que está se isolando, não porque quer ficar sozinho, mas porque sua mente não tem energia para lidar com o mundo. Percebe que está procrastinando não por preguiça, mas por exaustão. Percebe que trabalhos simples parecem pesados, que decisões pequenas te paralisam, que o futuro parece nebuloso, que a vida parece um ciclo repetitivo, sem brilho. Você percebe tudo isso, mas em vez de encarar, você racionaliza. É só cansaço, é só uma fase, é só falta de motivação, quando, na verdade, é sua mente implorando para você parar de ignorá-la. E isso explica por que tantas pessoas vivem em piloto automático. Porque é mais fácil continuar do que encarar o que precisa mudar. É mais fácil se ocupar do que se escutar. É mais fácil seguir a rotina do que enfrentar o desconforto de admitir que algo não está bem. Mas existe um momento em que ignorar se torna impossível. Um momento em que o barulho interno fica tão alto que
Você não consegue mais fingir que está tudo bem. É o momento em que você acorda no meio da noite sem motivo. Quando você explode por pequenas coisas. Quando você se sente vazio. Quando nada te empolga. Quando o futuro parece pesado. Quando o passado dói. Quando o presente confunde. Quando sua mente começa a te sabotar. Não porque te odeia, mas porque está tentando te proteger de algo que você se recusa a olhar. A mente não grita para te punir, ela grita para te salvar. E a pergunta que você precisa fazer agora é: por que ela está gritando? Por que você está vivendo contra sua própria natureza? Por que está tentando atender expectativas que não são suas? Por que está carregando culpas que não precisa carregar? Por que está se comparando com pessoas que nem vivem a sua realidade? Por que está se cobrando padrões que não condizem com a sua energia atual? Por que está ignorando limites básicos? Por que está tentando ser forte o tempo todo, como se força fosse nunca quebrar? Quando, na verdade, força é admitir que você precisa ajustar o caminho antes que seja tarde. Há uma guerra acontecendo dentro da sua cabeça, e você está perdendo, porque está lutando contra o inimigo errado. O verdadeiro inimigo não é a falta de disciplina, não é a procrastinação, não é a preguiça, não é a falta de motivação. O inimigo é o acúmulo de sinais ignorados. São os pedidos de socorro que você chama de fraqueza, são as necessidades emocionais que você negligencia, é a dor que você empurra para o fundo, é a mente que você trata como máquina, quando ela é o seu templo. E é por isso que você sente que perdeu o controle, porque você realmente perdeu, mas não da vida, da sua mente. Ela assumiu o comando tentando te proteger, tentando reduzir danos, tentando evitar que você siga um caminho que vai te destruir. Mas como você não entende a linguagem dela, acha que ela está te atrapalhando, e então você se culpa. E essa culpa piora tudo, e esse ciclo se repete, até você finalmente parar e olhar para dentro. Porque só existe uma forma de silenciar o grito da sua mente. Escutando. Escutando de verdade, sem distrações, sem máscaras, sem justificativas. Escutar significa admitir que algo precisa mudar. Significa olhar para dentro sem medo. Significa enfrentar o desconforto. Significa se permitir sentir. Significa finalmente decidir que sua saúde mental não é um detalhe, mas o alicerce da sua vida. E esse é o ponto de virada que a maioria nunca alcança, porque exige coragem. A coragem de ficar em silêncio consigo mesmo. A coragem de admitir limites. A coragem de abandonar padrões que te fazem mal. A coragem de reorganizar sua vida inteira. Mas quando você faz isso, quando finalmente entende que sua mente não é sua inimiga, mas sua aliada, tudo começa a mudar. Você para de lutar contra seus próprios pensamentos e começa a trabalhar com eles. A clareza volta, a energia volta, a disciplina deixa de ser sofrimento e se torna natural. A motivação deixa de ser combustível e se torna consequência. A vida deixa de parecer pesada e começa a parecer possível. E é nesse momento que algo dentro de você desperta, algo que sempre esteve aí, mas estava sufocado pelo barulho. Sua mente está gritando, porque quer te mostrar o caminho. E esse caminho começa quando você decide que não vai mais se ignorar. Quando você decide que vai aprender a ouvir o que está dentro antes de correr atrás do que está fora. Quando você decide que a vida externa só muda quando a vida interna encontra ordem. E esse é o primeiro passo do guerreiro. Perceber que a verdadeira batalha nunca foi contra o mundo, mas contra o caos silencioso que cresce dentro de você, quando você se abandona. E agora que você finalmente percebe que sua mente está tentando te dizer algo importante, o próximo passo é entender o que esse grito significa e o que você deve fazer com ele. Quando você finalmente percebe que a sua mente está gritando, algo muda dentro de você. Não é uma mudança repentina, não é uma iluminação mágica. Não é um despertar cinematográfico. É algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Uma sensação silenciosa de que você não pode mais continuar vivendo da mesma forma. E essa sensação, por menor que pareça, é o início de uma transformação profunda. É como se a sua mente estivesse tirando você pela mão, te puxando com cuidado, para fora da escuridão que você passou anos chamando de rotina. O verdadeiro despertar nunca começa com vitória, começa com honestidade. E pela primeira vez em muito tempo, você se permite ser honesto consigo mesmo. A verdade é que grande parte da dor mental que você sente não vem da vida em si, mas da resistência que você cria contra ela.
como alguém que tenta nadar contra a correnteza e acaba exausto antes mesmo de chegar ao meio do rio. Você se desgasta tentando controlar o que não pode controlar, tentando esconder o que precisa ser olhado, tentando sustentar uma força que não é real. É por isso que sua mente grita, porque você está indo na direção contrária ao que você realmente precisa. A mente não quer punição, ela quer alívio, ela quer descanso emocional, claridade interna, espaço para respirar. Ela quer que você pare de se abandonar. E quando você entende isso, a relação com a sua própria mente muda completamente. Você começa a perceber que muitos dos comportamentos que você julgava como fraquezas na verdade eram mecanismos de defesa. A procrastinação que você tanto odeia talvez fosse a única forma que sua mente encontrou de impedir você de se sobrecarregar ainda mais. A falta de motivação talvez fosse um sinal de que você estava perseguindo objetivos que não têm nada a ver com a sua essência. O cansaço constante talvez fosse o sintoma de uma vida vivida no automático, longe dos seus valores. E quanto mais você observa sem julgar, mais percebe que sua mente nunca foi sua inimiga, você é que não sabia interpretar a linguagem dela. E é aqui que o verdadeiro caminho do guerreiro começa. No silêncio. Não o silêncio externo, mas aquele silêncio interno que surge quando você para de fugir de si mesmo. Há uma diferença gigantesca entre estar sozinho e estar presente. A solidão assusta quem não conhece sua própria mente. A presença cura quem finalmente decide enfrentá-la. E quando você se permite esse encontro, a sua mente muda a forma de se comunicar. Ela para de gritar e começa a guiar. Ela para de implorar e começa a mostrar. Ela para de sabotar e começa a proteger de verdade. Porque agora você está ouvindo. Mas ouvir a mente não é passividade. Ouvir a mente não é se vitimizar. Ouvir a mente não é se entregar ao sofrimento. Ouvir a mente é responsabilidade. É entender que o grito dela revela o que você precisa reorganizar. O caos interno não desaparece com frases motivacionais. Ele desaparece quando você encara a raiz daquilo que te esgota. E essa é a parte que exige coragem, a coragem que separa quem deseja mudar de quem realmente muda, a coragem de olhar para suas verdades sem desviar o olhar. Você vai perceber medos que estavam escondidos, vai reencontrar dores antigas que você tentou enterrar, vai lembrar promessas que fez a si mesmo e nunca cumpriu, vai descobrir expectativas que ainda carregam peso sobre você. E tudo isso dói. No início, mas dói como um músculo dolorido. No dia seguinte ao primeiro treino, é o tipo de dor que anuncia crescimento. E conforme você avança nessa jornada interna, percebe algo que ninguém te contou. A mente não quer perfeição. Ela quer coerência. Ela quer que suas ações estejam alinhadas com seus valores. Ela quer que sua rotina reflita quem você realmente é. Ela quer que suas escolhas respeitem seus limites. Ela quer que você pare de forçar personagens que não te pertencem. A mente grita quando há desalinhamento, quando você vive uma vida que não combina com a sua verdade. E ela silencia. Quando você volta ao seu eixo, você vai notar isso aos poucos. O sono melhora, a respiração muda, as manhãs ficam menos pesadas, as decisões parecem mais leves. Não porque tudo ficou fácil, mas porque finalmente existe harmonia dentro de você. E aqui começa uma nova etapa. Reconstruir sua energia mental. Você não volta a ser forte de uma vez, a força retorna camada por camada. Primeiro vem a clareza, depois vem a calma, depois vem a disciplina, e por último vem a consistência. Tudo na mente é construção, tudo na mente é treino, e quando você entende isso, para de se comparar com quem está no capítulo 20, enquanto você está reescrevendo o capítulo 1. Não existe virtude em se apressar. A pressa foi justamente o que te trouxe até aqui, à beira do colapso. Agora é diferente. Agora você caminha devagar. Agora você escolhe com consciência. Agora você abandona o que te cansa e abraça o que te fortalece. Agora você percebe que cada pequena mudança interna gera uma transformação gigantesca lá fora. É por isso que o mundo começa a parecer diferente quando você se reorganiza por dentro. Não é o mundo que muda, é você. E é nesse ponto que surge uma sensação curiosa. Um tipo de paz que você nunca experimentou antes. Não é felicidade eufórica, não é empolgação exagerada. É uma sensação estável, madura, quase familiar. Como se você tivesse voltado para um lugar que não sabia que tinha abandonado. Essa paz é o sinal de que a sua mente finalmente foi ouvida. Ela não precisa mais gritar. Ela
não precisa mais te sabotar, ela não precisa mais te paralisar. Agora você está andando com ela, e não contra ela. Mas essa jornada não termina aqui. A mente silenciosa não significa mente vazia, significa mente preparada. Agora que o grito cessou, surge uma pergunta muito mais profunda, e essa pergunta define quem você se tornará a partir deste momento. O que você vai fazer com essa clareza nova? Porque o silêncio interno não é o destino, é o ponto de partida. É a base da sua nova vida. E é aqui que muitos param, achando que encontrar paz já é o suficiente. Mas o verdadeiro guerreiro não para quando encontra paz, ele começa quando encontra paz. Ele entende que a mente calma é a ferramenta mais poderosa que existe para construir propósito, força, disciplina e impacto real. Uma mente barulhenta te mantém preso no mesmo lugar. Uma mente silenciosa te permite avançar. E este é o momento em que você olha para a sua vida com novos olhos. Coisas que antes pareciam inofensivas agora mostram o quanto te desgastavam. Pessoas que antes faziam parte da sua rotina, agora revelam o quanto drenavam sua energia. Hábitos que pareciam entretenimento agora parecem mecanismos de fuga. E você começa a escolher com precisão cirúrgica o que fica e o que sai. Não por arrogância, mas por necessidade. Sua mente entende que não pode voltar ao caos. Você entende que sua saúde mental é seu maior patrimônio. Essa consciência te transforma em alguém mais seletivo, mais atento, mais disciplinado. Não porque você força a disciplina, mas porque ela se torna natural quando sua mente está alinhada. E então algo ainda mais profundo acontece. Você percebe que agora é capaz de coisas que antes pareciam impossíveis. Não porque ficou mais forte de um dia para o outro, mas porque sem o ruído interno, sua energia finalmente flui para o lugar certo. O foco melhora, a criatividade expande, as ideias se organizam, o trabalho rende, as emoções se equilibram. A motivação não precisa mais ser buscada, porque ela nasce da clareza, e você começa a entender que tudo aquilo que você achava que era falta de força de vontade era, na verdade, apenas falta de espaço mental. Sua mente não conseguia avançar porque estava ocupada demais tentando sobreviver. E agora vem o ponto mais poderoso de todos. Você percebe que sua mente nunca quis te destruir. Ela só queria ser escutada. Ela gritava para você parar. Agora ela sussurra para você crescer. E esse sussurro é o som mais importante da sua vida. É ele que te diz quando descansar, quando avançar, quando mudar de direção, quando cortar ciclos, quando criar novos caminhos. E é aqui que nasce a verdadeira sabedoria. Quando você entende que sua mente é a bússola e não a barreira, ela aponta para onde sua alma quer ir. E quando você segue, tudo na sua vida começa a fazer sentido. E antes que você siga adiante, existe algo que você precisa fazer agora. Algo simples, mas essencial. Algo que vai consolidar essa jornada dentro de você. Se essa mensagem fez sentido, se você sentiu que sua mente realmente tem falado com você há muito tempo, se percebeu sinais que nunca tinha notado, então você precisa continuar essa transformação com consciência e eu posso caminhar com você nisso. Por isso, deixe seu comentário, dizendo o que dentro desse vídeo mais falou com você. Isso ajuda você a se ouvir e me ajuda a saber que essa mensagem te alcançou. Deixe também o seu like para mostrar ao YouTube que esse conteúdo importa. E se inscreva no canal para continuar essa jornada do guerreiro interior. Sua mente está pronta para o próximo capítulo, e nós vamos juntos.